O Justiça e Você começa agora. No programa de hoje, a seleção de magistrados para orientar alunos da pós-graduação de residência judicial da Escola da Magistratura do Rio Grande do Norte. E você vai ver também os avanços no Congresso da PEC que propõe a redução da maioridade penal no país e a opinião de especialistas e da população sobre o assunto. E na quinta reportagem da série que mostra as principais mudanças trazidas pelo novo Código de Processo Civil brasileiro, a importância da conciliação. E ainda a parceria entre o Comitê Estadual de Saúde e a Justiça Federal, que propõe agilizar a tramitação das demandas na área da saúde. Continue conosco, voltamos em instantes falando sobre o novo CPC. E no intervalo você confere os fatos que marcaram a Justiça norte-riograndense esta semana. A capital do Rio Grande do Norte sediou o 36º Encontro do Colégio de Corregedores Eleitorais, o ENCOGE. Na oportunidade, assessores e corregedores eleitorais de todo o país trocaram experiências exitosas adotadas nos regionais. As propostas deliberadas no ENCOGE resultaram na elaboração da Carta Natal, documento encaminhado ao Tribunal Superior Eleitoral para análise e compartilhamento das boas práticas. Este encontro aqui em Natal dos corregedores é exatamente para a troca de experiências e aperfeiçoar o atendimento ao cidadão e ao eleitor. O objetivo é troca de experiências, de práticas com sucesso, de ver alguma dificuldade que as corregedorias enfrentam no dia a dia, de procurar melhorá-las, né, no sentido tanto de um aumento de efetivo, que somos poucos servidores, como também todos os assuntos pertinentes à corregedoria. Entre os destaques do novo Código de Processo Civil, que entra em vigor em março do próximo ano, a conciliação e a mediação recebem atenção especial. Ao prever e disciplinar a aplicação de medidas alternativas para a solução de conflitos, o texto busca desafogar o judiciário. O novo CPC é uma iniciativa de instituições de todo o país ligadas ao direito, que se reuniram para reformular o principal documento que regula os processos jurídicos no Brasil. Atualmente, 95 milhões de processos tramitam no judiciário brasileiro. Um relatório do Conselho Nacional de Justiça mostra que a quantidade de casos pendentes de solução definitiva nos tribunais cresce em média 3,4% por ano desde 2009. E a projeção feita pelo CNJ é que o número de ações deve aumentar ainda mais nos próximos anos. Cenário que exige mudanças na cultura de solução de litígios. O Código de Processo Civil dando essa orientação, dando esse caminho, é possível que haja sim uma mudança de mentalidade, não só dos operadores do direito, seja juiz, promotor, advogado, mas também das próprias partes, quanto à possibilidade de se comporem e acharem uma solução entre si para resolver o litígio sem a necessidade de uma sentença impositiva do juiz. É essa mudança de mentalidade, essa mudança de cultura da litigiosidade pela cultura da consensualidade que se busca com a orientação dada pelo novo Código de Processo Civil. Medidas alternativas para solucionar conflitos, como a conciliação e a mediação, são apontadas como um dos caminhos para desafogar o Poder Judiciário. Práticas que já são utilizadas com sucesso nos juizados especiais. A conciliação nos juizados é muito importante, resolve uma grande parte dos problemas e há um elevado percentual de solução dos conflitos por esse meio alternativo. Tem sido realmente a ferramenta bastante utilizada e bastante útil dentro do sistema dos juizados especiais. A chamada cultura de paz é um dos objetivos do novo Código de Processo Civil sancionado no último mês de março. Ao sistematizar a conciliação e a mediação, a lei pretende reduzir a taxa de congestionamento do judiciário brasileiro, oferecendo às partes em conflitos a resolução de problemas de forma mais rápida e simples. O Código vai ser interpretado e o sentido dessa audiência de conciliação ele certamente vai ser encontrado pela jurisprudência de como funcionar
da maneira mais satisfatória possível. Segundo o novo CPC, a audiência de conciliação deve ser realizada logo no início do processo, antes mesmo da contestação pela parte contrária. A nova orientação deve contribuir para reduzir o tempo de tramitação e o pagamento de custas processuais. Antes mesmo da contestação, se as partes desejarem uma audiência de conciliação ou mediação, apenas uma das partes se manifestando, o juiz deverá marcar essa audiência em que as partes poderão compor-se e resolver o litígio logo no início do processo. Mas a sistematização das audiências de conciliação gera questionamentos e preocupação entre os magistrados e profissionais da área jurídica. Esse modelo ele pode ajudar, mas ele também pode trazer algumas dificuldades. Porque o Código diz que a cada processo novo, o juiz tem que marcar uma data para uma audiência de conciliação. Você imagina uma vara que recebe em torno de 150 processos por mês. São 150 novas audiências que o juiz tem que marcar. Além dos 4.000 processos que ele já tem tramitando na vara, que também demandam da realização de audiência. Na próxima semana, o Justiça e Você traz a 6ª e última reportagem da série. Vamos falar sobre as mudanças relacionadas ao direito comercial no novo CPC. O TJ nas mídias desta semana destaca a mais recente conquista do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte. A Secretaria de Comunicação do TJRN foi a vencedora do Prêmio Nacional de Comunicação e Justiça 2015, na categoria Mídia Digital, com o projeto Site da Rádio e TV Justiça Potiguar. Este foi o 4º prêmio consecutivo alcançado pela equipe de comunicação do TJRN. Em todo o Brasil, mais de 50 milhões de pessoas são usuárias de planos de saúde privados e o país é o campeão no número de processos na área da saúde. Atualmente, são 100 milhões. Em Natal, a análise desses processos é feita pela Câmara Técnica do Comitê Estadual de Saúde, trabalho que acaba de ganhar mais um aliado, a Justiça Federal. Dar pareceres às demandas de saúde pública. Esse é o trabalho realizado pela Câmara Técnica do Comitê Estadual de Saúde do Rio Grande do Norte. O grupo é formado por 6 profissionais de saúde, tendo o Poder Judiciário como elemento de articulação entre o Estado e a sociedade, além de auxiliar o jurisdicionado a ampliar o conhecimento na materialidade do direito à saúde. A Câmara Técnica ela é um apoio especializado ao magistrado. Ela é uma realidade já em todo o país. Em alguns lugares ela é chamada de NATS, Núcleo de Apoio Técnico. Então, a Câmara Técnica, se o magistrado, numa demanda de saúde pública, sentir necessidade de ouvir algum profissional que tenha conhecimento do assunto, porque nós não temos o conhecimento do assunto, é muito técnico, então ela aciona a Câmara Técnica e ela emite o parecer. Foram 2 anos de negociação entre o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte e os entes que fazem parte do Sistema Único de Saúde aqui no estado para que finalmente a Câmara Técnica pudesse ser criada. Em apenas 2 meses de funcionamento efetivo, o organismo recebe o reconhecimento e a adesão da Justiça Federal. A assinatura do termo de cooperação aconteceu no Complexo Judiciário de Natal. O juiz federal Marco Bruno parabenizou o trabalho realizado pelo Comitê de Monitoramento dos Sistemas de Saúde no Estado. Ele afirmou que espera somar forças para dar celeridade aos processos que estão em tramitação. De fato, é muito importante, como eu disse há pouco no discurso. É um tema eminentemente técnico e de difícil conhecimento pelos juízes, extremamente especializado. Então, é difícil decidir, com o detalhe de que normalmente as ações são propostas com a formulação de pedidos de urgência, então não há muito tempo sequer para pesquisa. O recurso a essa Câmara Técnica vai ser fundamental. O secretário estadual de Saúde, Luiz Alberto Fonseca, esteve no evento e louvou a iniciativa da Justiça Potiguar. A gente parabeniza muito a Justiça, a sensibilidade da Justiça Federal, nas pessoas de Dr. Marco, doutora Gisele, doutora Valéria, que têm sido as pessoas que têm mais estado à frente desse processo como um todo, mas também o Tribunal de Justiça, que foi desde o ano passado, tem sido muito sensível, muito parceiro.
a Procuradoria do Estado e do município, no caso da Procuradoria do Estado, e a doutora Adriana Torquato, que tem sido uma defensora desse tipo de criação da Câmara Técnica, e a gente espera que esses avanços eles venham a significar uma melhoria da assistência e do acesso da população à saúde. Na ocasião, foi apresentado o cronograma de atividades que acontecerão a cada 2 meses até 2016, das oficinas e palestras voltadas para o direito à saúde. A coordenadora é a Procuradora do Estado, Adriana Torquato. Ela conta como os profissionais das duas áreas têm recebido a iniciativa. É muito gratificante a gente unir esses atores, né, que operam diretamente com o fenômeno da judicialização, buscando um conhecimento. Então, há um aprofundamento nas questões do SUS e nós entendemos que essas oficinas elas vão atuar muito além do próprio fenômeno da judicialização. A gente entende que vai haver um maior fortalecimento do SUS através da compreensão de um segmento fundamental como é o segmento do direito e o segmento da saúde. Na palestra de abertura, o doutor José Luiz Toro falou sobre os aspectos legislativos da saúde privada no Brasil. Existe ainda um desconhecimento grande com referência à regulamentação da Lei de Plano de Saúde, porque, na verdade, quem tem a obrigação de dar a saúde no sentido amplo, universal e igualitário é o Estado. A saúde suplementar atua em conformidade com a legislação vigente, conformidade com a Lei 9656, com a regulamentação da Agência Nacional de Saúde Suplementar. Quem tem a obrigação de dar saúde no sentido universal, no sentido integral, é o Estado. A saúde suplementar atua de forma suplementar, nos limites, portanto, das coberturas que são estabelecidas pela legislação. Vamos para um breve intervalo e voltamos em instantes. No próximo bloco, vamos falar sobre um tema que tem causado muita polêmica: a redução da maioridade penal no Brasil. Aproveite estes minutos para acessar a nossa página no Twitter e conferir os destaques do Poder Judiciário. Compartilhe nossas postagens e interaja conosco. Queremos saber quais são os temas da sua preferência. Justiça e Você volta já. A Escola da Magistratura do Rio Grande do Norte está selecionando juízes para orientar os alunos da pós-graduação de residência judicial nas comarcas de Mossoró, Caicó, Macaíba, São Gonçalo do Amarante e Parnamirim. Pode se candidatar o magistrado que tenha, no mínimo, titulação como especialista e experiência docente cumulativa ao cargo ou como ministrante de palestras, treinamentos e oficinas pela ESMARNE ou em instituições de ensino superior. O prazo para as inscrições termina em 13 de julho. Os interessados podem consultar o edital que está na página da Escola da Magistratura na internet. A redução da maioridade penal no Brasil de 18 para 16 anos é um tema polêmico entre especialistas, profissionais que atuam com jovens e a própria população. A divisão de opiniões é tanta que a proposta de emenda constitucional que trata desse assunto tramita na Câmara dos Deputados há mais de 20 anos. Agora, depois de ser aprovada por uma comissão especial, a PEC será votada em plenário. O Estatuto da Criança e do Adolescente prevê 6 medidas socioeducativas para jovens que cometem atos infracionais: advertência, obrigação de reparar o dano, prestação de serviços à comunidade, liberdade assistida, inserção em regime de semi-liberdade e internação em estabelecimento educacional. Se a proposta de emenda constitucional que trata da redução da maioridade penal no Brasil for aprovada e sancionada, as medidas passam a ser outras. Esses adolescentes devam ir para o sistema penal prisional comum, para ficarem junto com os adultos. A cultura que se tem é que o adolescente não é punido, é uma cultura que se criou desde o advento do próprio estatuto, porque havia uma corrente que não aceitava, e como se o adolescente não fosse punido. Na verdade, o adolescente é punido. O Estatuto da Criança e do Adolescente prevê sanções para o adolescente que vão desde a advertência até a privação de liberdade. A proposta de emenda constitucional, a PEC 171/93, é de autoria do ex-deputado Benedito Domingos, do Distrito Federal. Ela é a PEC mais antiga a tramitar no Congresso Nacional, com a diminuição da maioridade penal no Brasil. Recentemente, a matéria foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados e agora tramita em uma comissão especial. Enquanto é debatida em Brasília, a PEC virou assunto popular.
De acordo com uma pesquisa nacional realizada nas 5 regiões do país pelo Instituto Paraná Pesquisas, em cada 10 brasileiros, 9 são favoráveis à redução da idade criminal. Eu acho que é certo, porque se pode votar, pode responder pelo que faz. Eu sou a favor, porque aí a gente está vendo muita violência no nosso estado. Eu acho que a maioria das vezes é causada com adolescentes, 16 anos. E se eles podem votar, podem responder pelos atos que fazem também. Hoje os de menor mata, rouba, fica tudo por isso. E a população só tem a sofrer e a perder. Então, sou a favor. E o clamor popular ganha ainda mais expressão quando se coloca em debate o sistema socioeducativo. Para o juiz da 3ª Vara de Infância e Juventude de Natal, os centros de educação do Rio Grande do Norte deixam a desejar na recuperação dos jovens infratores. Os SEDUC passaram a ser depósito de adolescente. A realidade é essa. Eles ficam ociosos, não têm atividade, eles estão lá só planejando de como fazer um assalto, de como matar, de como roubar. Então, esse sistema precisa melhorar, certo? Precisa modificar o estatuto para poder incluir algumas melhorias, precisa. O magistrado reconhece que serão necessárias mudanças no sistema prisional para receber os adolescentes, caso a PEC 171 seja aprovada. Isso porque eles devem passar a responder criminalmente pelos atos infracionais que cometeram a partir dos 16 anos. Já o coordenador da SEIGE teme pela redução da maioridade penal no Brasil. Com a experiência nossa e de acordo com o que já existiu no Brasil, historicamente, e de acordo com a realidade hoje do sistema prisional no Brasil, as chances dele se recuperar, de haver uma reinserção social e familiar, eu posso afirmar para você que são zero. Nosso sistema é fábrica de fazer marginais. Então, significa dizer que também o adolescente, ao chegar no sistema, ele poderá até entrar bom, mas ele vai sair muito pior do que ele é hoje. O que tem que ser feito é que o governo construa, reveja o sistema penitenciário do país para que possa agregar esses criminosos, vamos dizer assim, né? E que dê condições de realmente o cara sair de lá outra pessoa, ressociado, né? Entre os apoiadores da redução da maioridade penal, um dos principais argumentos é a crescente presença de jovens no mundo do crime. Hoje o adolescente de 16 anos pode votar, pode, né, ter outra visão, a internet, a comunicação mudou. Então está na hora da gente mudar também, de responsabilizar esses adolescentes de 16, 17 anos que cometem crimes graves, como, por exemplo, um estupro, um homicídio, um latrocínio. A impunidade acaba, porque a gente está vivendo preso e ele solto. Nas ruas, entre as pessoas, o raciocínio passa por uma lógica controversa. A redução da idade criminal no Brasil serviria para melhorar a segurança pública e, por consequência, diminuir os índices de violência no país. Mas as autoridades ligadas ao tema discordam. Eles defendem que isso não passa de um engano. Eu, pessoalmente, sou contra no momento, pela situação que o sistema socioeducativo se encontra, o sistema de corrupção que tem no governo, em todos os estados e na União. Então, assim, eu acho que a gente está no momento de consertar o sistema socioeducativo que ainda recupera. E o Justiça e Você volta na próxima semana. Até lá, continuamos em contato pela internet, nas páginas das redes sociais e pelo site do TJRN. Comente nossas postagens, reveja o programa ou mande sugestões para as nossas reportagens e também para as nossas entrevistas. Obrigada pela audiência e até o programa que vem.